gostaria de convidar você para a gente estar fazendo junto uma retrospectiva dessa data interessante que a gente está comemorando, que é a Páscoa. E o que tem por trás disso tudo, qual a origem disso, qual o verdadeiro significado da Páscoa. Mas, como eu falei de retrospectiva, eu queria te convidar a você voltar um pouquinho, a entender o que aconteceu há muito tempo atrás. Nós falamos então do plano de Deus. E o plano de Deus é tão interessante, porque ele não começou com um coelhinho ou com apenas uma data comemorativa, mas começou com a criação da gente. O próprio homem, feito sua imagem, sua semelhança. Deus criou Adão e Eva, você conhece bem essa história, mas é interessante que esse homem, ele transgride, ele erra, ele peca, e quando ele faz isso, esse relacionamento que Deus queria ter com ele foi quebrado. E o homem, desde então, ficou separado de Deus. Mas Deus tinha um plano para a humanidade. Um plano de nos redimir, o plano de estarmos com Ele para sempre, e é isso que vai acontecer, mas para isso algo precisou entrar em ação. Jesus então entra no cenário muitos anos mais tarde, mas antes de Jesus, depois de Adão, entra um homem chamado Noé. Noé com sua família, salvo do dilúvio, você conhece tudo isso. Depois você sabe que a humanidade volta a se transgredir e volta a pecar contra Deus, mas é interessante que Deus então, em vez de toda a humanidade junta, Deus escolhe um homem chamado Abraão e resolve dele criar um povo, a partir dele um povo, para que esse povo fosse escolhido, fosse abençoado, um povo que fosse chamado e reconhecido por um povo que tem Deus, e todos os outros povos veriam que o povo de Israel, o povo da descendência de Abraão, seria um povo especial que carrega o nome do Senhor e as bênçãos do Senhor. Mas esse povo, gente, pode ter certeza de uma coisa: foi uma decepção total para Deus. Foi um povo que transgrediu, que virou as costas para o Senhor. Foi um povo que pecou, que serviu outros deuses, não amou a Deus, abandonou tudo que Deus tinha ensinado, rejeitou o que Deus fez por eles. É interessante que depois de tudo isso, então, Deus, Ele resolve, Pai, Filho, Espírito Santo, numa reunião solene no céu, podemos assim dizer. Eles escolhem colocar em prática o real, um plano de ação infalível, para que toda a humanidade pudesse ressurgir, ressuscitar, ser redimida de toda aquela situação que eles viviam no pecado. Jesus Cristo nasceu, a humanidade então voltou a sonhar com uma restauração. E quando Jesus nasce, ele cresce como um ser humano normal, vive entre os homens, e por sinal, foi o maior homem que já existiu, o maior mestre que já existiu, o maior ensinador, o maior líder, podemos dizer, que já existiu, usado por todas as corporações como exemplo de liderança, pelos melhores palestrantes que você conhece. Jesus é um modelo para todas as coisas, na sua sensibilidade, na sua inteligência, nos seus ensinos, na sua autoridade. Jesus realmente foi um homem brilhante e extraordinário. Mas Jesus tinha uma missão, e a missão dele era morrer por mim e por você para redimir a gente de todo aquele pecado que a humanidade cometeu antes. Como homem nunca conseguiu fazer a parte dele, Jesus Cristo, como homem perfeito sem pecado, agora iria fazer a parte dele. E é interessante que aí chega esse aspecto. Os homens não entenderam a sua missão. Os homens não entenderam o que ele queria fazer realmente. Interpretaram ele de forma equivocada. O povo para o qual ele veio o rejeitou. Mas Jesus então cumpre a sua missão, e a sua missão era morrer por nós. E quando ele morre, falamos da paixão de Cristo, falamos da cruz de Cristo. E qual o significado que a cruz de Cristo tem para você? Eu não sei o que ela significa. Falamos da sexta-feira da paixão, e muitos se abstêm, de repente, de comer alguma coisa, de realizar certas coisas, porque é um dia onde se lembram da morte de uma pessoa. Mas eu queria que você entendesse, eu queria que você compreendesse algo muito especial e muito importante. Cristo morreu e a morte dele nos deu vida. E ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então ele morreu para que você tivéssemos vida. Ele sofreu para que você não precisássemos sofrer. E aí você pergunta assim: mas Alessandro, se ele morreu com a minha... se ele morreu, por que eu passo por tudo isso? Na verdade, com a morte de Jesus, sabe o que ele queria? Ele queria que eu e você pudéssemos fazer morrer dentro de cada um de nós o egoísmo que nós temos, a ganância que nós temos, as coisas erradas que nós vivemos, a falta de objetividade, de sentido que temos para viver uma vida em abundância. Ele veio para essa vida. E ele morre, você sabe, estamos comemorando isso, e aí vem o significado da Páscoa, que não são os coelhinhos, não são os ovos coloridos, mas a Páscoa significa a ressurreição do nosso Jesus. E quando Jesus ressuscitou,
Ele não só levantou dentre os mortos, e tem todo um plano eterno sendo concretizado nesse impacto da ressurreição de Jesus. Mas tem algo maravilhoso e algo especial. Ele fez ressuscitar dentro de nós a alegria, os sonhos, a esperança de que nós podemos viver diferente, nós podemos viver uma nova vida daqui para frente. E pode ter certeza de uma coisa, a ressurreição de Jesus, ela traz esperança para mim e para você, de que nós vamos viver nessa terra, vamos passar por um período aqui de 70, 80, 90 anos ou até mais, de acordo com a sua saúde. Mas o que mais importa é que por causa da ressurreição dele, eu e você vamos eternamente morar com o nosso Jesus. Fica por aqui essa breve reflexão e até a próxima, em nome de Jesus. Called Calvary stands in